Fala, Droba! O Charla agora é super! A Superbet, nova parceira oficial do Charla Podcast. Confia que agora é super vral! Agora, você falou de jogador também que eu acho importante falar, que é teu parceiro e tal, que foi muito importante em 2023, que é o Arthur, né? Agora tá num momento no Botafogo. E, mano, no primeiro momento o Arthur foi muito... E você falou, porra, em 2023 levar pra cá, sabia que era gol ali. E o último gol que ele fez num jogo que o Botafogo ganhou? A bola quica, dá um kick assim, ele puf, num trinco do outro lado. Pô, ele deu com um toque na bola. Acho que foi 2 toques na bola que ele tira e puf, joga no treino. Pô, aquilo ali pra mim era rotineiramente no treino. Era rotineiro, eu via que ele tava vendo aquele jogo e, cara... É momento, eu acho que o torcedor às vezes tem que ter um pouquinho de paciência. É difícil falar isso, porque pro torcedor que tá indo lá ver o jogo, ele quer já ver um negócio acontecer. Se o time dele perder, acabou. Ele quer que vá todo mundo embora. Ele não vê nada de positivo, zero. Não vê nada, exatamente. Mas eu acho que é muito da pessoa, cara. Se a pessoa entende um pouquinho de futebol, sabe que requer uma adaptação. Tu vê o caso do Richarlison? Pô, pra ele disparar lá no Tottenham, no Spurs lá, cara, demorou um pouco, cara. Foi assim com o Vini. Sim. Já tem sido assim com o Endrick, não era o... Pô, a gente sabe que é um menino que tem muito a entregar. É um menino muito bom de bola também. Mas tem esse período, tem que ter um período de adaptação. Às vezes a gente não sabe o que acontece na vida particular do atleta. Entendeu? Então, assim... Isso aí, então... No momento que a gente cai pra segunda divisão do Bahia, eu tô voltando de uma depressão. Do quê? De uma depressão. Sério, eu tive cara? depressão. Eu tive porque eu lembro de ter voltado de um jogo que eu perdi, de eu ter me jogado no box do banheiro e começado a chorar. Assim, Juninho? Simplesmente deitado, e minha esposa chegava falando pra mim, não, levanta daí. Eu, destruído, simplesmente não queria levantar dali, eu não queria ir mais treinar. Eu já ia treinar sem gosto, sabe? Você sabe que é um atleta ir pro campo de futebol e não ter gosto de jogar futebol? E quem pode confirmar essa história, se muita gente pensar que isso é mentira, é o Roger Machado, que tá no Inter. Foi um cara que, como treinador, também não posso esquecer, que me ajudou muito nesse sentido de melhorar como atleta. O período que ele teve no Bahia, foi o período que eu estive muito bem lá. Mas eu passei por esse princípio de depressão e ele me encontrou no campo antes de todo mundo. Eu cheguei e sentei no banco do treino. Que ele treinou no CT do Bahia, em Dias Dávila lá, que tem um campo que é bem na ponta, assim. Eu sentei lá, simplesmente fiquei. E o treinador é o primeiro a chegar. Ele é o exemplo de todos, então ele é o parâmetro do time. Então, ele é o termômetro, ele tava sempre lá primeiro. Aí ele te viu lá. Ele me viu lá e sentou do meu lado, eu simplesmente tive uma hora de conversa com ele. Eu desabei, cara? Eu chorava, eu não sabia como falar, como me expressar. Porque eu não queria demonstrar aquela fraqueza, né? A gente quer sempre ser forte. O jogador assim, tem que ser titular, eu tenho que jogar, eu tenho que morrer. Pô, mas imagina, o treinador chegar pra você conversar num momento mais difícil pra você. Mas esse start, no teu caso, de você perder um jogo e chegar em casa destruído, assim... Você tinha aquele perfil de ser um cara que se cobra muito de resultado, que se cobra muito quando o resultado não vem, e acabou chegando num ponto extremo que você... Desse jeito, Foi isso, exatamente. Eu acho que eu me cobrava muito, porque eu não concordava e a gente tá naquela situação. E eu, tipo assim, eu queria assumir as minhas responsabilidades dentro daquele contexto, mas às vezes você acaba pegando outras responsabilidades que talvez nem sejam suas. Sim. Mas que você não sabe lidar. É normal do ser humano. O ser humano acaba trazendo algo que não é dele. A gente vê isso rotineiramente no... Pô, a gente viu com o Richarlison agora. É um cara que eu vejo assim que, pô, eu entendo o que ele passou. Pô, depois de uma Copa... Uma pressão. Uma pressão. Pô, você imagina vir pra uma Copa do jeito Ronaldo, que foi, você tá louco, cara. Não tem como falar disso aí. 9 da seleção. Eu acho que a gente tinha que parar com isso, porque assim, talvez a gente consiga desempenhar a nossa seleção. Ele começou bem, depois deu uma queda, e aí começa quando ele voltou, né? Também ele falou sobre isso, quando ele volta da Copa, vai olhar as coisas e ver como é que as pessoas falam. Aí, cara... Eu não acompanho, cara. Porque o pessoal hoje já pega muito pesado, né? Eu não gosto porque, assim, todo jogo extrapola é uma pirâmide, crítica, ali né? É uma loucura, né? Você fica... Ou você tá aqui ou você tá lá embaixo, né? É uma montanha-russa, desculpa. Então, você jogou muito bem aqui. Você vai lá olhar as notícias, pô? Você é o craque, você é o fenômeno. Gênio. Você é o craque do time, você jogou muito, mas, pô, vai perder o próximo jogo pra você ver. Lixos, e muita gente some daqui. Quantas vezes você joga bem, a torcida tá falando que você foi horrível. Exatamente. Isso existe também pra caralho. Existe. Pô, ganhar de 1-0 pra torcida, talvez, num jogo apertado, eles não entendem que tem um outro adversário muito bom do outro lado. Pô, Palmeiras e Flamengo, agora. Pô, você tá jogando um clássico gigante equilibrado pra caramba. Não tem como. Alguém vai ter que ganhar, porque tem muita coisa boa em campo, cara. Não só em campo, mas como fora. Você vê o Felipe Luiz ou o Abel. Pô... É muita bagagem, eu cara. lembro que no ano passado, com o Tite, ou no retrasado, o Flamengo, por exemplo,
Ganhou de 1-0 o jogo e o Maracanã vaiando. Até o loucura, Gabigol né? reclamou até, reclamou e tal. Mas é aquela coisa, gente, ganhou o jogo. Vaiar com vitória já é uma neurose muito grande. Eu acho uma né? loucura, cara. E a gente tá vivendo isso, cara. Premier League tem muito disso, mas você não vê vaias. É. Você Minha vê visão é que a aplausos. galera tá com muita coisa na vida, de frustração e tal. Aí o cara vai pro futebol e não aceita que o time dele perca. Se o time dele perder, ele tem que xingar Ainda mais se o alguém. time dele teve, no caso do Flamengo e Palmeiras, que vem tendo sucesso recente, né? Que ganhou e tal. Aí, então, mano, Acha que tem que estar ganhando o tempo que todo. ganhou, o cara teve gostinho de ser campeão ali ano passado. Porra! cara Aí tem ficou que ir louco. todo ano. E se ganhar o estadual e não ganhar o outro título, como chega no final do ano, fala, você também essa porcaria, só ganhou o estadual. Agora, seu relato também, Juninho, a gente já teve alguns assim aqui, a gente aprendeu que essa parada no futebol acontece muito e muitas vezes não vai pro... Mas é importante tu citar isso, foi um momento muito difícil da sua vida, ter depressão e tal, porque tem muita gente que assiste, gente que tem, né? Então, assim, de entender que é uma doença, eu sempre falo isso, assim, a gente teve um relato do Pedrinho, presidente do Vasco, Sim. aqui, e outros, né, Beto? E de Outros? entender que, assim, é uma doença que ela não escolhe, Ela não tem cara, irmão. Depende de você buscar ajuda. não pode ter escolhe vergonha. nada, né? É assim. E, cara, por incrível que pareça, a minha ajuda naquele momento lá foi primeiro Deus. Naquele momento eu tinha um cara muito de fé. Baita ajuda. Então, assim, pra mim, Deus foi mais importante. Ele entrou no momento da minha vida que eu mais precisava. Focou na religião. E muitas pessoas ao meu redor. Eu tenho um staff Falou do muito Roger bom. Machado, primeiro. Chegou a ser sem medicado? contar. Cara, não, graças a Deus, porque eu era um cara, assim, que eu escuto muito, sabe? Eu escuto muito. E naquele momento eu comecei a fazer terapia. Conseguiu sair E na que terapia. eu acho que muitos atletas têm que fazer terapia. Sim. Porque, cara, se você é atleta de alto rendimento e não faz terapia, meu amigo, a tendência nos momentos ruins, ela vai chegar. Seja ela pequena ou a ponto de tomar E remédio. a sua mente também tem que estar no alto rendimento. Exatamente, né? esse que é o problema, né? Vou É falar- mente e corpo. É. Só que a mente comanda o corpo, né? Exatamente. E se ela tá ruim, o corpo não funciona. Falar da importância da terapia, então, mano, porque não é nem só jogador de futebol. Não, claro, todas as pessoas. vida, eu falo isso né? no meu cenário, sabe? Claro. Mas as pessoas têm que procurar ajuda, porque às vezes, cara, você tá vivendo um relacionamento, pô, as pessoas acabam terminando relações por talvez não saber procurar ajuda. É só de ter o discernimento que, poxa, eu preciso de ajuda. Ou talvez um amigo pode te ajudar. Um amigo com conversa, com Também. Você não motivação, ouvidor, de ser um ouvinte, de Isso. entender o que você tá sentindo e de te chamar, de pôr pra cima. Porque a depressão, cara, ela vai chegando, ela não te avisa. Comigo foi assim. Eu fui me pegar em depressão, Foi depois desse jogo que tu... foi o auge do momento, assim. E aquele momento eu já chegava em casa muito triste. Eu jogava até bem alguns jogos, mas não me sentia feliz. Sabe? Porque você fazer o que você mais gosta, o que você mais ama e não ser feliz. Foi isso. E aí eu vi o time perder. Aí entrou naquele momento, meu irmão, foi crucial. Crucial. E, cara, E aí você consegue... Quando você vê que você conseguiu sair assim, porque é uma coisa que você tem que continuar tratando, E né? aí você vai sentindo, né? Mas Como é que você tá reagindo, né? Foi Quando quando você- eu comecei a voltar a treinar do jeito que eu treinava antes. Porque eu sempre fui um cara extrovertido, que no alegre, nosso caso é criativo. trabalhar. O seu caso é vir aqui Que é o seu e dar também. alegria pra quem tá te assistindo, Isso. sabe? Exatamente. Foi o que eu falei pra vocês. Vocês têm reinventado um pouco, cortando um pouco do assunto, reinventado um pouco do nosso cenário. Vocês têm dado uma coisa diferente pro futebol. Quando vocês vão narrar o jogo, você fala muitas coisas que alguns narradores não falam. Porra, só. Entendeu? Então, tipo assim, vocês citam, pô... Eu lembro que teve um jogo do Vasco que você fala assim, agora recentemente, há quanto tempo você não vê o Verratti fazer gol com bola ao chão? Tipo, aquilo ali o torcedor não presta atenção. É muita gente que não presta, só quer saber que o time ganha. Mas vocês citam alguns momentos assim que Pô, maneiro. eu foco nos momentos. Eu gosto, não por estar aqui, pelo amor de Deus, mas... Lógico. Porque realmente eu gosto de futebol e eu por muito tempo perdi essa vontade de assistir. Porque eles não enfatizavam mais o lado ser humano, né? Entendeu? Pô, jogar em São Januário, aquela loucura, um território hostil. Tipo assim, a arena do Corinthians. Vocês colocam coisas que muitas vezes as pessoas... Pô, pra um ser humano entrar na arena do Corinthians com 40 mil cantando do primeiro ao último minuto. Eu sei o que é isso. Não dá pra normalizar, Eu né? sei o que é isso. Eu Eu vi não isso de sei. perto. Então, não, mas você vê. Vejo. Você vê com seus olhos e você fala assim... É uma E barra, você vê hein? a Gaviões, e não é só Gaviões, o povo acompanha, a arena inteira, até o pessoal do camarote começa a cantar. Então, voltando disso pro assunto, eu comecei a ver os treinos melhorarem, a fluir mais naturalmente, assim, sabe?
Pô, que bom, cara. E eu fui agraciado por Deus por ter passado por esse período, não ter, sei lá, um período muito pior, né? De ter que me afastar do futebol, talvez. Cara, que chega esse... outro relato importante, Matheus Pereira, do Cruzeiro, teve aqui, conversou com a gente. Pô, a experiência do Matheus sim, também uma depressão muito grave. O nome de psicólogo da psicóloga que tu foi fazer a terapia? Foi o Hudson. Ele é lá de... E, inclusive, ele trata de um jogador. Eu não queria nem falar isso, mas eu acho que não tem problema. É um jogador do cenário do futebol hoje que tá no Atlético Mineiro. Eu não vou citar o nome, mas ele trata de um jogador... Trata não, né? Eu falo trata porque terapia é um tratamento. Também, na minha cabeça é um tratamento. Então, assim, ele trata de um atleta. Eu imagino que seja. Pô, que bacana, cara. Que bacana, E recentemente teve um atleta do Atlético que falou sobre ele. A gente esteve lá no Atlético. Sobre isso, cara, que legal. Mas é importante que os jogadores não consigam ter essa iniciativa, né? Porque existe esse tabu na bola e na sociedade, né? De, vou procurar uma ajuda, não sou maluco. É exatamente essa palavra que a gente fala. Terapia não tem nada a ver com isso. Terapia é como o Juninho falou, você vai lá conversar com um profissional que vai te ajudar a botar pra fora. Sim. E de repente você nem precisa ser medicado como o Juninho não precisou. Você vai numa terapia. Pode pôr pra fora ali. Exatamente. O que você tá sentindo, talvez te ajude, né? Porque o ser humano retém muito sentimento, né? Eu acho que isso é natural. Isso, e aí se cobra, Ele angústia. se cobra, exatamente. Pô, eu imagino pra uma pessoa que tem que levantar 5 da manhã e voltar, sei lá, 8 horas da noite de ônibus todos os dias pra receber um salário mínimo. Exatamente. É uma pressão absurda, cara. Você tem que colocar comida na mesa. Então, tipo assim, você todo dia tá... É uma marionete. O Gerson falou disso num jogo, né? Então, assim... você me cobrando de fundo de pressão. Não, é uma pressão, o cara que já acorda devendo. Eu vi isso, cara, pô. Eu já acorda devendo. Com ele, e, cara, eu acho um baita de um comentário. Porque realmente as pessoas têm que ter um pouco mais... Se policiar um pouco mais nisso, sabe? Porque a saúde mental é muito importante. Pô, extremamente. Que papo fundamental aí, cara. A gente teve um programa temático sobre isso, né? Agora, recentemente. Com a Maíra Ruas. Né? Maíra Ruas. E com a Aline Uff, né? Isso, exatamente. Que a Maíra foi psicóloga do Botafogo. Isso. Uma mais de futebol, que é a Maíra, né? Isso. E a Aline já com a galera da ginástica, né? Com a Rebeca, pessoal do... Pô, e a Aline tem feito vários vídeos no Instagram. Sim. Batendo papo com atletas, assim. Isso é muito importante que isso se torne algo comum, não... Ainda, me parece que ainda... Mesmo com movimentos no esporte olímpico, me parece mais disseminado, né? Porque começou lá atrás com o Bernardinho. O próprio... Bernardinho foi um dos caras principais, assim. A Sami, eu acho que era a Sami. Que trabalhava com ele lá atrás. Sim, O próprio Zé Roberto Guimarães. E aí hoje isso já é mais comum, né? O futebol... ainda existe uma resistência, né? Mas tem que continuar, porque é muito importante, cara. É uma cobrança muito grande que o jogador tem, cara. E, cara, eu acho assim, o Juninho falou da importância do conteúdo que a gente faz aqui, das narrações e tudo mais. A gente aprendeu futebol, mano. Não sabia porra nenhuma. Exatamente. Sei, não... vai aprendendo com Mas, cara, no papo em off, não é, Beto? Tipo, de verdade, assim, de fato, assim... Pô, outro dia, eu sempre cito, a gente aí no Atlético Mineiro, é que eu não posso falar a resenha no ar, mas... cara, eu vi... Vou citar o jogo, Brasil e Argentina. A gente trocou ideia com a comissão técnica do Galo, mano, tipo, mudei a visão que eu tinha tido. A visão tática de vocês, né? Técnica. Mas, cara, não foi isso que aconteceu, Assim, que de fora, cara, a gente não olha muito o contexto da história, né? Então, assim, a nossa seleção, ela tem passado por um período muito difícil, né? Você tá nesse jogo. Ela tem muitas trocas. Não só de comando, que é o mais importante, que é o do treinador, mas como de atletas também. Um vai, outro não vai. Daqui a pouco um machuca, outro não machuca. Então, tipo assim, ela fica em altos e baixos. Como automatizar movimentos. Exatamente. Então, aí você pega uma Argentina, que com todo respeito... Eles são nossos rivais, mas, pô, os caras estão jogando junto há quanto tempo? E é difícil você ver os caras se lesionar. Quem tá se lesionando mais é o craque do time. Que é mais... Que é o Lionel Messi. Então, assim... cara, é o nosso caso hoje de você ver o nosso querido Neymar. Meu irmão... Nós temos esse cara aí, mesmo, a gente tem que potencializar o que ele tem de melhor, meu. É a nossa esperança, cara. E as pessoas, às vezes, ficam batendo no cara e falam, meu Deus, gente, peraí, é a nossa esperança. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!